A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que a graça e a paz do nosso Deus e de seu Filho amado Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma pregação. E o tema de hoje é o seguinte: Jesus é a palavra, o membra do Eterno. Bom, antes de começarmos, eu convido a você a tirar da sua vida os dogmas, a tirar da sua vida aqueles conceitos de não está escrito, mas se subentende, que dá para entender desse jeito. Tirar essas palavras que não tem nenhuma concretização, só precisam de palavras ao vento, independente de onde você congrega, independente de onde você está, e vamos aprender sobre esse tema utilizando apenas a palavra de Deus. Eu vou tentar resumir o máximo esse tema, mas claro, um resumo compreensível. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeito. Deus ele criou os céus e a terra. Como? Vamos abrir. Gênesis 1:3 diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Agora tem um ponto. Deus ele criou tudo através da sua palavra. Haja luz e a luz aparece. Foi falado algo, haja luz e houve luz, e isso acontece. Mas sabe o que eu acho interessante sobre essa criação? Que aqui tem um ponto. Antes de Deus criar os céus e a terra, ele teve que criar a palavra. Porque se a palavra não existisse, não ia existir a criação. Isso é um tema que vamos colocar agora com mais detalhe. Vem comigo. A palavra que os mágicos utilizam, abracadabra, ela vem do aramaico, que significa avra-davra, que na nossa tradução, crio conforme a minha palavra. Então, nesse momento, Deus está fazendo um certo abracadabra. Ele está fazendo de acordo com a palavra dele. Só que uma coisa interessante, que nem tudo Deus faz usando a palavra. Como assim? Vem comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então percebemos aqui que Deus não disse, apareça homem. Não, ele fez o homem, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Outra coisa também que Deus ele não usou a palavra, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o jardim do Éden, Deus não disse, haja o jardim do Éden. Não, Deus plantou. E uma outra coisa também que ele fez, Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então percebemos que existem três coisas que Deus não fez com a palavra: criar o homem, criar o jardim do Éden e descansar. Ele não disse, descansem, eu vou descansar com o meu poder. Não, ele fez o ato de descansar. Mas o que é interessante nesse descanso é que Isaías, capítulo 40, versículo 28 diz assim: não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Então Deus, ele não cansa. Mas aqui percebemos que ele descansou. O que significa isso? Que o Deus, o Criador, está tendo características humanas. Quando abrimos em Gênesis 6:6, a Bíblia tem uma tradução equivocada e vamos tratar isso dela agora. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Na Bíblia hebraica diz assim: então teve compaixão o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A palavra hebraica não é se arrepender, é ter compaixão. O que significa isso? O homem estava tão afastado de Deus, o homem estava fazendo tanta besteira, aqui não cita quais são essas besteiras, que ele teve tanta compaixão, não posso mais deixar assim. Infelizmente eu vou ter que tirar a vida dessas pessoas. Não tem mais como elas ficarem desse jeito. Então nós percebemos que Deus nesse momento ele age como com emoções humanas. E o que é interessante, toda vez que Deus se relaciona com alguém, se relaciona com a sua criação ou com a criatura, ele demonstra essas características humanas, não é o pai que está fazendo isso, é o representante do pai.
é aquele que o Pai o tem, que foi gerado dele, a Bíblia deixa bem claro isso, que faz com que isso aconteça. Olha só como essa palavra tem vida. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim. O que andava? Era Deus? Não, era a voz. Olha que coisa interessante, muitas pessoas não percebem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava. Quem estava andando no jardim? O pai? Não, era a voz. A voz estava andando. Espera aí, como é que uma voz anda? Oi? A minha voz não está andando. Minha voz não andou. Ela caminhou pelo espaço e aqui foi capturado. Mas essa aqui é diferente. E exatamente isso é um membra. Membra é uma palavra em aramaico que Gênesis 1:3 diz assim: disse um membro de Elohim: haja luz e houve luz. Olha só que coisa legal. Gênesis 2:3 em aramaico: e abençoou o membro do Senhor, o dia sétimo santificou, porque o membra descansou de toda a obra que como o Criador o fizera. E Gênesis 3:8: quando ouviram o membro do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia. E assim continuou o versículo. Tá, mas o que isso tem a ver? Vamos compreender agora. Quando nós abrimos João capítulo 1, ele fala desse membro. Ele fala. Olha o que diz. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? A palavra. O membra. Olha, coloca esse versículo em aramaico. No princípio era o membra, e o membra estava com Deus, e o membra era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então o membra, a palavra, ele toma forma. Que forma? A de Jesus. O membra estava com Deus no princípio. Sim. Ele estava na criação com o Pai. Sim. E agora ele toma forma. Percebemos isso quando pegamos Colossenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O membra é a imagem de Deus. O que é isso? O membra, ele reflete o caráter de Deus. O membra estava com Deus na criação. Ele também é criador. Vamos continuar para entender. Pois nele quem? No membra, naquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sim, o membro estava na criação. Então, quando coloca façamos o homem, era o Pai e a palavra, o membro, Jesus, a nossa imagem e semelhança. E ele continua: ele é antes de todas as coisas. Sim, antes de Deus criar tudo, teve que criar um membro. Como foi isso? Gerado do Pai. Vamos entender. A palavra de Deus, ela representa a Deus? Sim. A palavra de Deus tem a santidade de Deus? Sim. A palavra de Deus tem um caráter de Deus? Sim. A palavra de Deus é Deus? Sim. Porque João fala, o membro era Deus, mas não são a mesma pessoa. Por que não é? Gênesis diz isso. Olha como Gênesis coloca para a gente. Gênesis 3:8. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Ou quando ouvir o membro do Senhor que andava no jardim. Eles não estavam ouvindo o Pai. Eles estavam ouvindo aquele que representa a voz de Deus. Aquele que representa a soberania de Deus. Aquele que representa o próprio Deus. O seu Filho amado Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Vamos continuar. Vamos abrir agora em Apocalipse 3,14.
diz assim, na versão normal do Padre Ferreira de Almeida: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sim, primeiro gerado foi a palavra. Sem a palavra, nada do que existia existiu, criado na eternidade antes de tudo. Perfeito. Agora vamos ver a versão hebraica desse versículo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Agora percebemos que a palavra, ele governa. Sim, ele governa. Quem é que está acima de tudo hoje? A palavra, o próprio Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui também, desculpe, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz assim: portanto, há um só Deus. Portanto, há um só Deus. Vamos parar por enquanto aqui. João 17,3, Jesus fala: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro. Só tem um Deus. Aí você, peraí, mas Jesus não é Deus? É, mas existe uma hierarquia aqui. E essa hierarquia, infelizmente, muitas pessoas não compreendem. Por quê? Abrindo João, versículo 14, capítulo 14, versículo 28, diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus fala que o Pai é maior. O Pai é o ápice. Então o Pai se manifesta para a sua criação através do membro, que é Jesus Cristo. E através de um membro, tudo é criado. Como lemos em Colossenses. Novamente vamos abrir aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Você consegue entender agora que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa? E quando você diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, você comete idolatria. Por quê? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Não tem outro. Mas Jesus é Deus, sim, mas ele não se iguala ao Pai. Existe uma hierarquia. E ele coloca: de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. E 1 Timóteo 2, a gente continua compreendendo o texto. Diz assim: e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então a palavra de Deus fez com que o Pai criasse, a palavra caminhava no Éden e a palavra se fez carne. Por isso Jesus é a única intercessão entre Deus e os homens, porque Jesus, ele é o meio que o Criador, o Pai, o principal Criador, como o Filho também sendo o principal Criador, fazendo parte do processo da criação, para que assim pudessem se tratar com o homem. Ou seja, Deus utiliza seu Filho para se manifestar para nós e para falar conosco. Que possamos ter aprendido a importância de reconhecermos o Pai e reconhecermos um Filho na nossa vida, na criação, nos textos bíblicos, e que isso possa ficar para sempre em nossa mente e em nosso coração, para vivermos e obedecermos apenas a palavra de Deus. Então que Deus continue abençoando e que o Espírito do nosso Deus continue mostrando a verdade na sua vida. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.